Pacatuba em Foco. Música e informação por uma Pacatuba verdadeiramente democrática e igualitária. O Rio dos Macacos, na Bahia, estão apreensivos com a possível expulsão que pode ocorrer no dia 4 de março. Nós vamos conversar com Hamilton Borges dos Santos, o Alê, do Quilombo X Ação Cultural Comunitária. Bom dia, Hamilton. Bom dia. Como é que está a situação do pessoal do Quilombo Rio dos Macacos? As pessoas estão bastante preocupadas. O que já andou ocorrendo em relação à violação dos direitos humanos ali no local? A comunidade está muito preocupada, e não só a comunidade, mas hoje o Brasil inteiro, várias pessoas no Brasil inteiro estão preocupadas com o desenrolar dessa situação de extrema violação aos direitos humanos. A Marinha do Brasil, ela ocupa de forma ilegal, porque nós estamos baseados no artigo 69 da Constituição Brasileira, do ato da disposição transitória, que diz que uma comunidade que se auto-identifica como quilombola, ela tem o direito àquela terra. E a Marinha, ela se reivindica como dona da terra, como sendo a terra da União, e quer expulsar a comunidade, utilizando de métodos extremamente violentos, né, no tempo da ditadura militar, impedindo as pessoas de entrarem nas comunidades, violando a integridade das pessoas, o direito de vir, violando o direito a um advogado, porque existem várias ações que tramitaram, né, inclusive com a Advocacia Geral da União, que não deu chance de defesa para a comunidade, e essa chance de defesa está sendo construída junto com o movimento social, várias organizações do movimento social, mas é preocupante essa posição da Marinha e do governo, né, na medida em que o governo, quer dizer, a presidente é a comandante-chefe da Marinha, então a gente quer, é uma exigência ética que pare essas violações todas à comunidade. E de que forma que se dá essa intimidação? Como é que acontece? São várias formas, derrubando a casa das pessoas, impedindo as pessoas de entrarem. Tem um depoimento num vídeo muito importante do Quilombo dos Macacos que trata do fato de que a maioria das pessoas não são alfabetizadas, porque a Marinha não permitia que a pessoa saísse e voltasse a hora que queria. E isso é uma verdade hoje. Se a comunidade, qualquer um de vocês que estão nos ouvindo, quiserem entrar lá, você tem que pedir permissão, um parente, uma noiva, um namorado, tem que pedir permissão à Marinha. Existem documentos escritos dizendo isso. Isso é uma situação que só se viu numa situação de guerra, numa situação como na África do Sul dos anos 50, numa situação como os campos de extermínio nazistas. Então a gente está diante de uma situação muito grave, né? Uma situação que tem caráter internacional. A Anistia Internacional já está sabendo, já está produzindo relatório, já estamos enviando relatórios internacionais para que o mundo saiba que esse tipo de coisa não pode acontecer, né? Quantas famílias que moram ali no Quilombo Rio dos Macacos, Hamilton? São aproximadamente 40 famílias. 40 famílias resistiram a esses mais de 40 anos de opressão da Marinha do Brasil. Hamilton, chegou aqui a informação de que houve também um impedimento de crianças irem à escola? Isso mesmo. É como eu te falei, a maioria das pessoas são analfabetas porque elas não podem sair da comunidade. É tipo assim, se você sai, você corre o risco de não voltar, você fica 3 dias sem voltar. Então as pessoas optaram por não nem frequentar a escola, né? Quer dizer, existe o receio de que o pessoal da Marinha pudesse impedir a entrada, é isso? Não, eles impedem a entrada. Tem uma guarita para as pessoas que moram naquela comunidade há mais de 200 anos entrarem na sua comunidade, tem que se identificar na Marinha. E a Marinha só chegou nos anos 60, só tem 40 anos lá, e chegou de forma violenta, né? Ainda continua mantendo o mesmo modus operandi da ditadura militar. E pessoas idosas também têm dificuldade pessoas idosas, em se socorrer? mulheres, têm suas casas invadidas, estão tomando banho, tem soldados lá dentro, tem formas de intimidação, 1000 formas de intimidação, que estão inclusive registradas em documentos que logo vão se tornar públicos, né? Que já correm como na justiça, né? Até que ponto chega essa intimidação, Hamilton? Com armas também? Com armas também. Para você ter uma ideia, a comunidade, como está se articulando agora, tem alguns avanços que ameaçou a Marinha. Quando a comunidade participou de uma reunião, quando acabou essa reunião, os cachorros da comunidade estavam todos mortos. Isso é só, isso é o mínimo, aí você imagina o máximo, né? Quer dizer, mataram os bichos animais, de estimação? mataram os cachorros, envenenam as plantações,
toda sorte de coisa, né? Estamos conversando com Hamilton Borges dos Santos Ualê, que é do Quilombo X, Ação Cultural Comunitária. E Hamilton, outras comunidades quilombolas estão aí fazendo essa mobilização em solidariedade ao pessoal aí do Rio dos Macacos? Sim, o movimento de pescadores e marisqueiras do estado da Bahia, que tem várias comunidades, tanto na própria região, como Ilha de Maré, como o Quilombo de São Francisco do Paraguaçu, pessoas de diversos lugares do estado, o movimento negro da cidade, o movimento de advogados dos trabalhadores rurais. A gente já entrou em contato com o pessoal do Maranhão, que é o pessoal de Alcântara, que vive o mesmo problema com a Marinha lá no Maranhão, o pessoal de Marambaia, do Rio de Janeiro, que vive também o mesmo problema. A gente está se articulando para que essas pessoas venham aqui, para a gente conversar, trocar ideias e manter a mobilização. Vários artistas aqui da cidade de Salvador já se manifestaram dizendo: eu sou o Quilombo Rio dos Macacos. Hoje tem uma atividade com a Blacktude, que é o Sarau Bem Black, Gog, rapper de Brasília, e outros artistas vão se manifestar também. No Brasil inteiro as pessoas estão se manifestando, porque as pessoas estão vendo que é impossível permitir, a sociedade brasileira permitir que esse tipo de coisa continue acontecendo e que essa desapropriação ocorra, né? Seria um desrespeito a toda a tradição social de um governo democrático, de um país democrático e popular, né? E essa reintegração de posse estaria marcada para o dia 4 de março? Está sendo marcada para 4 de março e está na mão do mesmo juiz. Nós queríamos, inclusive, fazer um apelo a esse juiz, que as pessoas fizessem um apelo, mesmo o juiz que desapropriou as barracas de praia, que colocou um monte de gente, um monte de trabalhador sem ter o que fazer, daquela forma violenta, e a gente não quer que isso ocorra também com o Quilombo Rio dos Macacos. A gente não quer que ocorra o que aconteceu em Pinheirinho, a gente não quer que esse tipo de coisa ocorra agora em Quilombo dos Macacos aqui na Bahia. Você citou aí o Pinheirinho, Hamilton, e o Pinheirinho está sendo assim emblemático em relação à questão da violação dos direitos humanos no que se refere à reintegração de posse, né? Isso mesmo, por todas as condições, a relação da justiça, uma justiça que ela investe a prioridade, ao invés de ser o hipossuficiente, é uma justiça que coloca todo o poder na mão das pessoas mais fortes, dos mais fortes, que é um contrassenso com o direito brasileiro. A força policial, a força desproporcional contra crianças, mulheres, contra pessoas pacíficas, contra trabalhadores, né? Ínfima negociação dos conflitos, tudo isso não pode se repetir. E as pessoas diziam que aquilo era fruto de um governo de direita ou de centro, seja lá o que for, mas o governo que administrado, a Marinha é administrada pelo governo democrático popular. A gente espera que essa mesma coisa não ocorra nesse caso da Marinha, né? E nós temos tido grandes problemas com a Marinha, o povo negro, há muitos anos, né? Há séculos, né? A revolta das chibatas, todas essas coisas, elas não podem se repetir, né? A Marinha tem uma dívida histórica com a gente. Quer dizer, seria oportunidade justamente agora para que ela não fizesse isso, né? Para que não tirasse a terra dos quilombolas, né? Isso mesmo. Porque a Marinha, ela está dizendo que a comunidade está invadindo a terra, mas só que ela não faz nenhum processo de reintegração das empresas que poluem a área, ela não faz nenhuma manifestação. Só essas 40 famílias, entendeu? Que nasceram ali, que os avós e os bisavós nasceram ali, ela tem implicado para que a comunidade saia. Então existem interesses por trás disso aí, para além dos interesses alegados da Marinha de segurança nacional. A Marinha precisa dizer que segurança nacional é essa que ela quer resguardar. E ela não diz. O que eu queria dizer é que toda a comunidade, todas as pessoas, procurem no Facebook, procurem na internet, vejam o manifesto, se declarem como Quilombo dos Macacos para a gente vencer essa luta, a sociedade brasileira toda junta. E como é que a pessoa deve acessar aí a internet para achar esse manifesto? Coloca Quilombo dos Rio dos Macacos e aí vai chegar, vai ter as informações todas. Se colocar Quilombo X, Ação Cultural Comunitária também chega. É fácil, hoje em dia essas redes sociais elas são muito importantes para difundir essas lutas nossas. Tá certo, Hamilton. Olha, muito obrigada, um abraço para você, viu? Eu agradeço muito a vocês essa oportunidade de estar falando aqui. Muito obrigado. Ok, de nada. Conversamos com Hamilton Borges dos Santos Ualê, que é do Quilombo X, Ação Cultural Comunitária, da Bahia.
Pacatuba em Foco.